Bem, dando continuidade ao nosso tema, nós vamos tratar agora de algumas considerações feitas por historiadores da filosofia relativo à relação entre filosofia oriental e ocidental, mais especificamente, se haveria alguma relação da filosofia oriental no surgimento da filosofia ocidental. E logo depois, algumas considerações a respeito de filósofos que se debruçaram sobre a filosofia oriental, e pode-se dizer que em suas obras existe uma certa influência do pensamento oriental. Bem, então, para começo de conversa, vejamos como dois grandes historiadores da filosofia trataram da possível relação entre filosofia oriental e sua influência no surgimento da filosofia ocidental. Eu apresento para vocês agora, inicialmente, as considerações de Nicola Abaniano. Vamos ler juntos. Uma tradição que remonta aos filósofos judaicos de Alexandria, século I a.C., afirma que a filosofia derivou do Oriente. Os principais filósofos da Grécia teriam extraído da doutrina hebraica, egípcia, babilônica e indiana não somente as descobertas científicas, mas também as concepções filosóficas mais pessoais. Essa opinião divulgou-se progressivamente nos séculos seguintes. Culminou na opinião do neopitagórico Numênio, chegou a chamar a Platão um Moisés ateicizante e passou dele aos escritores cristãos. Então veja, o historiador Nicola Abaniano busca tratar dessas possíveis interpretações que dão como origem da filosofia ocidental, o pensamento oriental, a filosofia oriental, né? E vejamos como ele analisa essa questão específica citada agora há pouco. Ele diz: contudo, não encontra ela qualquer fundamento nos testemunhos mais antigos. Fala-se, é verdade, de viagens de vários filósofos ao Oriente. Especialmente pela Pérsia teria viajado Pitágoras, Demócrito pelo Oriente, pelo Egito, segundo os testemunhos mais verossímeis, Platão, mas o próprio Platão, em A República 435, contrapõe o espírito científico dos gregos ao amor da utilidade, característico dos egípcios e dos fenícios, e assim exclui da mesma maneira a possibilidade clara de que se tenha podido e se possa trazer inspiração para a filosofia das concepções daqueles povos. Por outro lado, as indicações cronológicas que se tem sobre as doutrinas filosóficas e religiosas do Oriente são tão vagas que estabelecer a prioridade cronológica de tais doutrinas sobre as correspondentes doutrinas gregas deve ter-se por impossível. Mais adiante, ele coloca: a observação decisiva que cumpre fazer a propósito é que, embora se presuma, pois que provas decisivas não existem, a derivação oriental de esta ou aquela doutrina da Grécia Antiga, isto não implica ainda a origem oriental da filosofia grega. E para concluir, Abaniano apresenta a seguinte consideração: a sabedoria oriental é essencialmente religiosa. É ela o patrimônio de uma casta sacerdotal cuja única preocupação é a de defendê-la e transmiti-la na sua pureza. O único fundamento da sabedoria oriental é a tradição. A filosofia grega, ao invés, é pesquisa. Esta nasce de um ato fundamental de liberdade frente à tradição, ao costume e a toda a crença aceite como tal. O seu fundamento é que o homem não possui a sabedoria, mas deve procurá-la. Não é sofia, mas filosofia, amor da sabedoria, perseguição direta no encalço da verdade para lá dos costumes, das tradições e das aparências. Com isto, o próprio problema da relação entre filosofia greco-cristã oriental perde muito da sua importância. Vejam, como vocês puderam perceber, em Abaniano, nós temos uma defesa veemente, da originalidade do pensamento ocidental frente ao pensamento oriental. E, mais especificamente,
da filosofia ocidental e a sua independência frente ao pensamento oriental. Um caminho semelhante vai percorrer o outro historiador da filosofia, que é o Giovanni Reale e Dario Antiseri. E veja só as considerações que eles apresentam a respeito desse tema. Está historicamente demonstrado que os povos orientais, com os quais os gregos tiveram contato, possuíam de fato uma forma de sabedoria, feita de convicções religiosas, mitos teológicos e cosmogônicos, mas não uma ciência filosófica baseada na razão pura, no logos, como diziam os gregos. Ou seja, possuíam um tipo de sabedoria análoga a que os próprios gregos possuíam antes de criar a filosofia. Então, como se percebe, em Giovanni Reale e Dario Antiseri, há uma certa alusão, né, ao pensamento oriental, mas se diz que ele é anterior, né, na sua formulação ao que caracteriza a formulação filosófica de fato que se origina na Grécia. Né? E ele continua, admitindo que algumas ideias dos filósofos gregos possam ter antecedentes precisos na sabedoria oriental, mas isso ainda precisa ser comprovado, podendo assim dela derivar, isso não mudaria a substância da questão que estamos discutindo. Com efeito, a partir do momento em que nasceu na Grécia, a filosofia representou nova forma de expressão espiritual, de tal modo que, ao acolher conteúdos que eram fruto de outras formas de vida espiritual, ela os transformava estruturalmente, dando-lhes forma rigorosamente lógica. Então veja só, novamente, né, outro grande historiador da filosofia, né, Reale e Antiseri, e como vocês puderam perceber, eles são taxativos, né, em dizer que a filosofia ocidental ela apresenta uma nova forma, nas palavras deles, né, de expressão espiritual, diferente do pensamento oriental. E um elemento importante que eles apontam é de que os filósofos gregos, né, transformam estruturalmente essa forma espiritual de pensar a vida, enfim, a partir de uma estrutura rigorosamente lógica. Ou seja, a característica da filosofia grega é essa estrutura rigorosa lógica, que a diferenciaria do pensamento oriental. Vejam, como se percebe, em ambos há uma defesa intransigente da originalidade da filosofia grega, né, frente à filosofia oriental, ou ao pensamento oriental. Mas há de se pensar o seguinte, será que isto invalida a possibilidade de nós atribuirmos ao Oriente uma filosofia? Nós consideramos que não. Embora, sobretudo em Reale, nós tenhamos alguns dos delineamentos que caracterizam a filosofia grega, não há como negar que, embora o pensamento oriental siga por outro caminho, ele apresenta considerações nas mais variadas áreas da filosofia muito interessantes e que o tornam diferente. Então, há de se pensar num certo cuidado em não se medir os outros a partir da nossa própria régua. E é a partir desse olhar que nós vamos incorrer ao longo desse curso. Vamos demonstrar, por exemplo, no próximo vídeo, que sim, há diferenças entre ambas as formas de se produzir filosofia, mas uma não pode, digamos, invalidar a outra e dizer que a outra é desnecessária ou não tem valor. Nós precisamos, né, e tentaremos demonstrar isso ao longo dos próximos vídeos. Bem, dito isso, há de se pensar o seguinte, afinal, existiram pensadores ocidentais que se debruçaram sobre a filosofia oriental? Sim. Você certamente, talvez, conheça alguns, né, se você já lida com essa questão há algum tempo, mas gostaria de citar 3 grandes nomes que caminharam
pela filosofia oriental e viram nela elementos importantes e fizeram considerações a respeito dela. A primeira grande referência que eu gostaria de citar para vocês é o filósofo alemão Friedrich Hegel. Por que Hegel? Veja, o Hegel tinha muito interesse pelo taoísmo. Para que você tenha uma ideia, e você vai ver, se você já conhece Hegel, né, a dialética hegeliana, o seu sistema de dialética ela pode ser considerado uma formalização dos princípios taoístas. Porque, como você verá, no taoísmo, essa relação entre contrários é muito explícita, não é? No yin e no yang. Além disso, ao longo das produções de Hegel, ele faz várias alusões ao Bhagavad Gita, que é uma produção filosófica indiana, e ele faz alusões a essas considerações da filosofia indiana. Eu cito, por exemplo, esse trecho aqui, olha, da grande obra de Hegel, História da Filosofia, né? Veja só como ele se coloca. Pelo que o pensamento oriental tem de ser excluído da história da filosofia, no entanto, sempre dele quero dar alguma noção. Antes eu pusera de parte, porque só desde há pouco tempo estamos habilitados a formar um juízo sobre ele. A princípio, atribuía-se grande importância à sabedoria índia, sem conhecer a fundo o que ela continha. Agora que a conhecemos, podemos dizer que ela é conforme, naturalmente, ao caráter geral daquele povo. Mais adiante, Hegel apresenta um outro excerto, nessa mesma grande obra, né, em que ele apresenta o que se segue. Depois da fantástica filosofia oriental da subjetividade, a qual não chega à inteligência e, por conseguinte, a nada de consistente, a luz do pensamento surge na Grécia. Então veja, trata especificamente de alguns traços, né, da filosofia oriental, né, mais especificamente a questão da subjetividade, embora caminhando, tal como os nossos dois historiadores da filosofia, ao abordar a originalidade do pensamento grego na Grécia, não há como negar que Hegel, em seus escritos, lida com o Bhagavad Gita. Ele vai apresentar, inclusive, a tentativa de separar elementos da filosofia oriental da religião oriental, e nas palavras dele, ele vai tentar separar as ideias religiosas dos filosofemas. Então, Hegel, especificamente, foi um dos filósofos que teve contato com a filosofia oriental, e alguns elementos da sua dialética podem sim ser vinculados ao taoísmo, que nós vamos ver em breve em nosso curso. Outra grande influência que nós poderíamos citar é Arthur Schopenhauer. Isto porque, como você sabe, ou se você está começando agora na filosofia, você certamente vai conhecer a grande obra de Schopenhauer chamada O Mundo como Vontade e Representação. Para muitos, esta obra, O Mundo como Vontade e Representação, né, é uma síntese do hinduísmo. Isto porque, para muitos, o que o Schopenhauer fez, ele antecipou os Upanishads, que são textos, né, as primeiras escrituras hindus. Temas tais como o véu de Maia, as relações nossas com o sofrimento, né, a dukkha, dharma, enfim, que são elementos que nós vamos ver nesse curso, estão lá explícitos, né? E por fim, eu cito para vocês um filósofo mais recente, o Martin Heidegger. Isto porque, para vocês terem uma ideia, Martin Heidegger, em meados de 1946, ele tentou traduzir o Tao Te Ching para o alemão. Ele entrou em contato, inclusive, com um estudante chinês chamado Paul Seil, e nesse contato ambos começaram a iniciar
algumas são de modo a se tentar traduzir essa obra Tao Te Ching, mas isso não se concretizou. E alguns analistas interpretam, sobretudo no segundo Heidegger, vários elementos do taoísmo, ou ideias taoístas. Então vejam, como se percebe, os historiadores da filosofia tentam, sobretudo ocidentais, é claro, né, tentam diferenciar a filosofia oriental da ocidental, tentam inclusive até, digamos, diminuir, né, a qualidade do pensamento oriental. Vimos, né, algumas influências do pensamento oriental em grandes filósofos ocidentais. E no próximo vídeo nós vamos tratar de algumas diferenças dessas duas formas de se pensar o fazer filosófico, que é o fazer filosófico oriental e ocidental. Obrigado, até mais.